Bom dia, meus queridos. Muito bom de novo estar aqui com vocês. Aleluia. Deus seja louvado. Que a sua palavra nessa manhã possa ser mais uma vez engrandecida. Que ela possa ser o nosso guia. Aquela palavra que nos fortalece, nos enriquece. E o Espírito Santo, sobretudo, abrindo os nossos olhos. Para que essa palavra possa ser entendida por nós. Vamos falar um pouco sobre isso hoje. Nosso texto agora de manhã vai ser João 12:16. E ele diz assim: os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio. Mas quando Jesus foi glorificado, ressuscitado, então se lembraram de que isto estava escrito dele e que isto lhe fizeram. Até aqui, pode sentar. Imagina, meus queridos, os discípulos, nós podemos associar um pouco com a gente, inclusive nos dias de hoje, tirando o Peçanha. Agora imagina aquela entrada triunfal de Jesus, aquela multidão que o acompanhava, aquela multidão que veio de Jerusalém, encontrando Jesus, colocando vestes no chão, colocando as palmeiras, aquela exaltação ao nome de Jesus, dizendo que ele era o Messias, que ele era o rei de Israel. Imagina os discípulos naquele momento. Será que isso está acontecendo mesmo? Até pouco tempo a gente estava se escondendo para ele não ser preso. O que está vendo agora? Nossa, o que mudou? O que mudou? Essa proclamação de Jesus, né? O que mudou? Não estou entendendo. Será que a gente também não é assim muitas vezes, né? A gente não entende. E aí tem um famoso ditado que diz que quando a gente coloca a semente, a gente lança a semente na terra, ela não brota de imediato. Assim é a palavra de Deus, a obra de Deus, nem sempre ela acontece de imediato. Vamos lembrar disso. Então, de acordo com a semente que nós lançamos à terra, ela não brota de imediato. Assim é a palavra de Deus. Temos que ter paciência, temos que esperar o momento onde a palavra vai nos tocar de forma forte, incisiva, e vai agir dentro de nós. Então imaginem os discípulos ali, imaginando, por que isso tudo está acontecendo, né? Por que agora Jesus está realmente no centro das atenções? E eles realmente não conseguiam naquele momento identificar porque tudo aquilo estava acontecendo. E uma das coisas que a gente pode entender disso é de que os discípulos, eles não estavam com aquela instrução devida nas Escrituras. Então eles não tinham as Escrituras como uma ferramenta. Jesus falava muito com eles com parábolas que nem sempre eram entendidas. Então os discípulos tinham uma dificuldade de entender os sinais que estavam acontecendo. Então eu posso me atrever a dizer aqui que os discípulos estavam um tanto ignorantes, né, sobre tudo aquilo que estava acontecendo nessa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E eu diria assim que muitas vezes nós podemos fazer um comparativo com a gente, onde a gente também, eu posso afirmar, a gente é meio cético. A gente não percebe que a palavra de Deus, ela tem que ir na frente, e o Espírito Santo vai nos abrir os olhos. Então, meus queridos, aquilo que a gente vem dizendo aqui, Peçanha, Tiago e outros tantos que têm trazido a palavra, a nossa perseverança tem que estar
na busca pela palavra, no entendimento dessa palavra. Orar pedindo que o Espírito Santo nos dê o entendimento dessa palavra. E que Deus nos mostre o que Ele quer com a gente. Qual é o plano dele para a gente. Então, não sejamos impacientes, intolerantes com a gente mesmo. Não deixe o imediatismo, ou então a visão do mundo ao nosso redor, fazer com que a gente entre em desespero, fraqueje, ache que Deus não está ouvindo, Deus não está atento ao que está se passando comigo. Gente, não caiamos nesse erro. Que Deus fortaleça cada um de nós. Eu peço isso todo dia nas minhas orações. Que Deus me fortaleça para que eu não desanime, para que eu encontre forças na palavra, para que nas minhas orações o agir do Espírito Santo se faça presente. Então os olhos dos discípulos só se abriram, como diz a palavra, depois que Jesus foi glorificado ou ressurreto. Pela sua graça e o Espírito Santo, os olhos dos discípulos começaram a entender todo aquele detalhamento que estava acontecendo com a sua entrada triunfal em Jerusalém, no jumentinho, a questão das folhas de palmeira, as roupas sendo agitadas e atiradas, que tudo aquilo tinha um propósito, que Jesus fez tudo como mandava as Escrituras no Antigo Testamento, e que pela sua morte, a nova aliança, eles passaram a entender. Poxa, Jesus. Então, meus queridos, nós precisamos tomar muito cuidado com o nosso julgamento em relação àquilo que a gente conversa com Deus, aquilo que acontece efetivamente na minha vida. Falamos aqui já que muitas coisas não acontecem na nossa vida, por quê? Porque Deus entende que não é o necessário, não é o importante para nós. Desculpa. Então, nós temos que, através da nossa oração, refletir se o nosso julgamento não está errado, se nós não estamos pedindo errado. E uma outra coisa importantíssima, a gente lembrar que o Espírito Santo de Deus, ele nos ensina de forma gradual. Não é tudo de uma vez. A gente não cresce na fé tudo de uma vez. Pessanha, nós até falamos já sobre isso. Esse homem que tem uma história, né, de vida com Deus, e ele confidenciou para mim, então uma liberdade aqui de falar, ele continua num aprendizado que não tem fim. Assim como o irmão Belo e outros pastores aqui, é uma jornada de vida, uma jornada de experiência na fé. E para que a gente possa aprender dessa palavra de Deus, viver dessa palavra de Deus, a gente precisa do Espírito Santo. Ele vai nos ensinar se a gente permitir que Ele nos ensine. A gente tem que permitir. Espírito Santo, tem que dizer isso na minha oração. Espírito Santo de Deus, eu permito o Teu agir na minha vida. Faze com que a palavra do nosso Deus possa criar dentro de mim moradia. Que a semente da Tua palavra entre no meu coração e germine. Quando os olhos dos discípulos se abriram e passaram a entender tudo o que aconteceu com Cristo, eles conseguiram, como eu disse, evidenciar por tudo que estava escrito no Antigo Testamento, que tudo foi pela providência de Deus, tudo foi pensado
alcançado de forma celestial pelo Pai. E assim, eles até se envergonharam por não terem entendido a princípio o que se passou. Após a ascensão de Cristo, os discípulos efetivamente começaram a entender, aquelas profecias que eram ditas, que eram mencionadas no Antigo Testamento, e os próprios parábolas de Jesus, eles começaram a entender e compreender melhor. Então, essa luz da nova aliança em Jesus Cristo permitiu aos discípulos e permite para nós ainda hoje que a gente tenha essa compreensão da sua palavra. Basta eu querer. Está gratuita para nós. Gratuita. A grande obra da fé é abraçar as coisas que não sabíamos até agora, mas que conheceremos a seguir. Então, eu quero encerrar aqui com vocês, dizendo que aquilo que eu não sei até agora, não pode ser empecilho para aquilo que eu vou aprender amanhã. Quero despertar amanhã com mais sede da palavra de Deus do que eu acordei hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, meus irmãos? Amém? Obrigado. Vamos levantar e fazer.